Olá, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre um livro que eu terminei de ler, O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Bem, na verdade não vou fazer uma análise, né? Como eu não faço uma análise assim do livro, eu vou contar um pouquinho da minha história com ele, né? A minha história com esse livro aqui. Bom, eu comecei a ler esse livro no dia 4 de maio e terminei no dia 15 de maio, li super rapidinho. Ele tem 366 páginas, ele é da editora Rocco. E aí, o que acontece é o seguinte, esse ano eu já havia feito o propósito de aumentar meu número de leituras de escrita feminina e eu tinha observado que na minha lista aparecia mais livros escritos por autores homens e eu queria melhorar isso, queria ler um pouquinho mais das escritoras, né? E aí esse livro, na verdade, então ele já havia pensado nele, porque todo mundo, todos meus amigos, todo mundo falando sobre a série, né, The Handmaid's Tale, que é baseada nesse livro aqui. E a série foi premiada, todo mundo comentando e tal. E eu não consegui ver a série ainda, porque a série ela é produzida pela Hulu, que é um canal de streaming, né, concorrente da Netflix, e não tem no Brasil, então tenho que baixar. E eu, assim, ando com muita preguiça de baixar a série, para falar bem a verdade. Eu acabo nem usando computador, uso só celular e acabo com preguiça, assim, de baixar a série mesmo. Assim que eu tiver um tempinho, eu vou ver o que eu consigo fazer para assistir. Agora eu vou querer assistir a série, porque o livro é, assim, algo fantástico. O livro é fabuloso. Um dos melhores livros que eu já li nos últimos tempos. Olha que faz muito tempo que eu não consigo achar um livro que me arrebate, um livro que eu, mesmo que eu leia grandes clássicos, livros bons, eu sei que são grandes livros, mas não aquele livro que consegue me tocar mesmo. Fazia muito tempo que eu não li um livro assim. E esse livro, ele é perfeito do início ao fim. Bom, aí eu vou comentar um pouquinho do motivo, né? Por que eu fui ler esse livro? Por que esse livro me escolheu, né? Na verdade, que eu sempre falo que o livro é que escolhe o leitor. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu estava na livraria e eu encontrei essa cortesia aqui da editora Rocco. Olha, esses trechos, né, encontrei essa cortesia da editora Rocco, e eu peguei e comecei a ler no shopping mesmo, comecei a ler e eu fiquei maravilhada com a qualidade da narrativa, com a, com a história, queria saber mais, queria ler o tempo inteiro. E nesse dia eu acabei nem comprando o livro, porque eu fui ver o preço, ele tava custando 44 golpes, aí achei meio caro. E por fim acabei encontrando na internet o livro por 25 reais, se eu não me engano, super barato. Eu comprei no Mercado Livre e encontrei assim super barato o livro. E assim que o livro chegou, eu fiquei com um dilema, porque eu estou no meio da leitura do terceiro volume do Proust, Em Busca do Tempo Perdido, no Caminho de Guermantes, e no meio, exatamente no meio do livro. Aí eu pensei, e agora? Né, eu começo já a ler o conto da Aya ou não, ou espero um pouco, mas eu não aguentei, minha ansiedade não deu, eu tive que ler, parei a leitura. Nunca faço isso, parar um livro no meio, ler outro, e eu acabei fazendo isso. Bom, então aqui o conto da Aya, eu vou falar um pouquinho sobre sobre a história, mas eu não posso falar muito. Esse livro eu fiquei arrependida, até eu não tinha visto nem o trailer da série, nem o trailer, eu sabia bem pouca coisa mesmo, alguns comentários, algumas informações meio soltas assim, eu não sabia muita coisa, mas sabia o básico assim, mas aí assim que eu peguei o livro, eu fui ler aqui a contracapa,
contracapa não, orelha, sei lá, não sei como chama esse negócio aqui. Eu fui ler aqui, ó, e eu achei assim que não deveria ter lido. Ele já entregou muita coisa do livro que não dá pra você, sabe? O livro, a história, ela vai se construindo aos poucos. Ela é uma narrativa em primeira pessoa. Quem conta essa história é a Offred. Na verdade, o nome dela não é esse. É um nome que é dado para ela, né? E aí eu vou explicar depois porque. Mas aí ela é narrada em primeira pessoa e ela vai construindo essa história aos poucos. Então, se você souber já o que está acontecendo, é muito spoiler, assim, fica bem ruim para ler mesmo. Não queria ter ido bem crua mesmo para a história para poder ir me construindo como leitora junto com a narradora. E então, esse livro aqui, ele é um livro considerado uma literatura distópica, né? Então também não tenho um conhecimento muito profundo sobre a distopia, mas a distopia seria livros, por exemplo, como O Admirável Mundo Novo, como 1984, do Orwell, e é um tipo de literatura que ele se passa no futuro e normalmente é algo que aconteceu uma grande catástrofe e aí então com essa catástrofe tudo entra numa uma exceção, né? Não sei, entra numa exceção e nisso cresce um poder totalitário. Então sempre vai ter essa questão da autocracia, de um governo que vai, um governo ditatorial que vai moldar totalmente a vida das pessoas. Então sempre vai ter queima de livros, vai ter a questão da roupa que as pessoas podem usar, tudo, a vida, o corpo, principalmente a questão do corpo, tudo controlado pelo Estado, totalmente controlado pelo Estado. E aqui o que acontece eles vivem, essa história se passa numa república chamada Gilead, acho que é assim que se fala, se eu não me engano, Gilead, e se passa nesse lugar. A gente sabe que é nos Estados Unidos, mas a Margaret Atwood, ela é canadense, tá? E essa história se passa nos Estados Unidos e não dá para saber, diz assim, ocorreu uma catástrofe muito grande de radiação. E aí então as poucas mulheres que conseguem se manter férteis precisam ter filhos saudáveis para repovoar, para continuar a espécie humana. E aí então eles têm essas aias, né? Essas aias. Então o que seriam essas aias? Aí seriam essas mulheres que elas são férteis e aí os filhos delas, lógico, não vão ser delas, os filhos vão para outras pessoas, vão para o Estado. E então, num primeiro momento, a Offred, a gente não sabe o nome dela, o nome verdadeiro dela. A Offred, ela é uma aia, ela vai contar histórias, né, sobre o ponto de vista dela. E ela faz parte dessas aias, dessas mulheres. Ela tinha família, tinha filho, uma filha, e ela é levada para um lugar e primeiro ela é treinada, ela vai contando, né? O livro conta a história a partir do momento que ela chega numa casa, que nessa casa ela vai ser a responsável por ter o filho para essa casa. Tá? Então, assim que ela tem o filho, muda de casa e ela vai ter outro filho com outra pessoa. Nossa, é bem cabuloso mesmo, assim, a situação que ela passa, porque aí então, elas são treinadas, né, para serem essas aias, que essas mulheres que deram luz a esses filhos. E aí então ela vai para casa de um comandante. Então o nome é comandante, os personagens, quase nenhum personagem tem nome. O marido dela tem nome. Aí tem um outro rapaz que trabalha na casa, que tem nome, a mulher, o comandante não tem nome, ele é tratado só como comandante. Não minto, a maioria das pessoas tem nome, sim, é mais só o comandante.
que não aparece o nome dele. E aí, ela é forçada a ter sexo com o ex-comandante até ela engravidar. E toda a situação desse sexo, ela é muito assim bizarra. Tem um momento no livro que ela diz assim que o que acontece com ela nem é estupro, porque ela consente, também não é amor, porque não tem sentimento nenhum, também não é sexo. Ela diz assim, né, como diria Clarice Lispector, ela diz que é algo assim que ela nem não tem nome para aquilo. É algo sem nome aquilo que acontece. E aí então ela vai contando toda como é a vida dela nessa casa, as pessoas que vão passando por ela, como qualquer deslize delas, de qualquer pessoa, é punido com morte. É um livro bem intenso mesmo, porque ele vai mostrar. Deixa a gente bem agoniada, dá uma agonia, porque ele vai mostrando todo o domínio que o Estado tem sobre o corpo das pessoas, né? E aqui eu não tem como eu contar toda a história e passar tudo para não dar spoiler, mas seria basicamente isso. Esse livro ele teria diversos temas para ser analisados, porque ele vai falar sobre a questão da autocracia, vai falar sobre o domínio do corpo. Muito interessante, assim, porque eu li o livro da Hannah Arendt sobre o totalitarismo, e depois ler esse livro aqui é bem interessante, porque você vai conseguindo perceber todos esses elementos do totalitarismo na obra, né? Então, esse livro aqui olha, é um livro assim que vale a pena ler. Eu li uma resenha que a pessoa disse que se ela pudesse, ela daria um livro desse para cada pessoa que ela conhece, porque realmente é fabuloso. É um livro perfeito do início ao fim. Ele prende realmente a atenção e sempre você quer saber o que vai acontecer depois. Uma coisa interessante é que ele é bem fácil de ler. Ele é separado por capítulos e ele tem vários capítulos, assim, então ele que facilitam bastante a leitura. E então é isso, tá? É o conto da Aya, Margaret Atwood. Acho que eu me perdi, acho que eu nem falei tudo que eu gostaria de falar nesse vídeo, mas é porque na verdade assim, eu não fiz nem roteiro. Normalmente eu vou fazendo roteiro, um livro que seja um pouco mais difícil assim de entender, eu vou fazendo um roteiro. Por exemplo, no caso do Proust mesmo, é muito fácil se perder. Então aí nesse aqui eu quis só comentar mesmo a minha relação com ele e um pouquinho só do que ele tem. Não dá pra ficar falando muita coisa aqui, porque como eu disse, depois se você for ler ou for ver a série, entrega muita coisa, sabe? Então não dá. Mas é isso, enfim, sabe? Todo mundo deveria ler. E aí uma questão também, a questão do feminino, né? A questão da opressão sobre as mulheres também, seria um outro tema. Então, incrível, impressionante. Eu acho, assim, o candidato ao melhor livro do ano. E aí agora eu vou continuar com a minha leitura do meu Proust. E é isso aí. Beleza? Até mais.